Compartilhando com você, evangelista Wellington Ramos, compartilhando as instruções da palavra de Deus, palavra que edifica e dá entendimento. Nesse momento, eu convido você, eu quero falar para você um assunto muito importante para você, orientar você, meu irmão em Cristo Jesus, pregador da palavra de Deus. Eu quero dar um conselho para você. Nunca diga que Deus vai fazer quando Ele não está dizendo que vai fazer. Nunca diga que Deus está dizendo quando Ele não está dizendo. Nunca diga que Deus está falando e mandando você dar algum recado a alguém quando Ele não está mandando e nem falando nada. Então quero lhe dar esse conselho, essa orientação, porque isso é muito importante você entender isso e não deixar o seu coração falar por você, usando o nome de Deus. Lá em Ezequiel, no capítulo 13, no versículo 6, diz assim a palavra de Deus: vem vaidade e adivinhações, mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os disse e não os enviou, e fazem com que as pessoas esperem o cumprimento da palavra, que o Senhor não falou. Então, nunca diga que Deus está dizendo algo se Deus não mandou você falar. Nunca diga que Deus está prometendo algo a alguém quando Deus não mandou você falar. Tenha cuidado, pregadores, pastores, profetas, homens que estão nos púlpitos, levando as pessoas a esperar por uma palavra de Deus, que não foi Ele que falou. Esperar por um cumprimento de alguma promessa de Deus que Deus não fez. Você que chega muitas vezes e deixa a esperança para a igreja dizendo que assim disse o Senhor quando Deus não disse nada. Então por que eu estou levando essa orientação? Porque isso é um perigo. Isso é um perigo muito sério no meio da congregação. Leva os irmãos a entristecer-se, leva os irmãos a decepcionar-se, porque hoje as pessoas estão usando desse argumento para impressionar, para alegrar, para falar ao coração das pessoas o que elas esperam ouvir. Mas eu quero dizer para você, nunca diga que Deus disse quando Deus não disse. Nunca diga que Deus vai fazer quando Deus não disse que ia fazer. Isso é muito importante. É um erro dos pregadores, dos que estão hoje nos púlpitos pregando, porque falam por si e não por Deus. Eu digo a você que isso é um erro porque eu vivi e conheci fatos assim, de pessoas que usaram desses argumentos, dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Eu tenho um exemplo, vou ser rápido, de um irmão que chegou para evangelizar uma mulher que estava doente. Eu acho que ele tentando persuadir ela dessa forma. E foi um dia de domingo que ele foi evangelizar essa irmã. E ele disse à irmã, uma senhora já estava doente. Ele disse que Deus estava dizendo a ele que aquela irmã iria morrer naquela semana. Que Deus estava dizendo a ela que ela só tinha aquela semana. E a mulher ficou perturbada. Chegou a ir até para o hospital com isso. Porque o irmão falou isso. O irmão deu essa palavra lá, dizendo que Deus tinha dito à irmã que ela só ia viver aquela semana, para que ela se arrependesse logo. E, irmãos, essa senhora, ela foi para o hospital. A filha dela veio até mim, se queixando por causa da atitude do irmão, e eu aconselhei ela. E para concluir, finalizar, essa mulher até hoje está vivendo com a graça de Deus. Não morreu na semana que aquele falso pregador, aquele falso profeta, tinha dito que ela ia morrer. Outro caso também, que eu vi, eu sou testemunha, são fatos que eu vivi. Quando uma pessoa fez uma promessa para uma irmã na igreja, num círculo, num culto de oração da mocidade, e disse, o pregador pregando, ele disse à irmã: olha, Deus está dizendo que esta semana vai te dar uma bênção, vai te dar uma vitória. E passou essa semana, a irmã não ganhou vitória em coisa alguma. E finalizando, a irmã entristeceu porque disse que Deus falou e não cumpriu. E essa irmã, por incrível que pareça, irmãos, eu não estou aqui criando essa história não. Deus sabe que é fato, estou falando fatos. Essa irmã, eu fui conversar com ela e ela disse a mim que estava muito triste com Deus. E já não quis mais caminhar. E desistiu porque disse que Deus prometeu e não cumpriu. Disse ela, não foi Deus, foi o homem. Agora você deixou seus ouvidos para ouvir o que o homem falou e não está ouvindo o que Deus está falando para você. E a irmã entristeceu e findou, desistindo de caminhar, por causa dos falsos profetas que estão nos púlpitos enganando as pessoas. E eu quero contar mais um fato aqui para você. O que eu estou contando é fatos que eu vivi. E esse é muito sério. Escuta essa história.
uma irmã, ela faz culto toda semana em sua casa. E eu sempre era convidado a participar desses cultos. E num desses cultos eu fui. E essa irmã que fazia o culto em sua casa, ela tinha o seu esposo que estava cometido de uma enfermidade. Essa enfermidade que o mundo tem medo dela, o câncer. Estava cometido de um câncer. O esposo dela, numa fase um pouco delicada já. E começou o culto lá, e os irmãos tendo a oportunidade, cada um dizia um versículo, e cada um dava uma interpretação dos textos, e se dirigia para o irmão que estava doente, o esposo da irmã, e dizia: Deus está dizendo que essa doença não é para a morte. Outros dizia: Deus está dizendo que se tu creres verás a glória de Deus. Outros dizia: Deus ainda vai te usar por muito canto, tu ainda vai ser usado por Deus para muitas coisas. Outros dizia: Deus vai te curar, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. E eu ouvindo, eu não lembro agora se eu fui convidado nesta noite para pregar. Eu acho que eu estou com uma dúvida. Ou se eu tive somente uma oportunidade. E eu lá aguardando a minha oportunidade de falar. E todos que passavam, olhavam para ele, davam profecia para ele, e todos focaram o homem que estava doente. E chegou a minha hora de eu ministrar. Não sei se foi o tempo para ministrar a pregação, ou se foi uma oportunidade de pouco tempo que eu tive. Mas eu sei que chegou a minha oportunidade. E eu cheguei e disse para aquele rapaz, e disse para toda a congregação, na verdade, os irmãos que estavam no culto da casa da irmã, se essa irmã estiver assistindo esse vídeo, ela vai saber desse fato, ela vai lembrar. E eu disse: bem, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, e eu quero iniciar o meu momento de expressar a palavra da seguinte forma: vou falar o que Deus me revela na sua palavra. Porque aquilo que Deus me revela no momento sem ser a palavra, eu não posso falar se Deus não me revelar. A palavra já me foi revelada, eu tenho que pregar a palavra. Então eu comecei a pregar dizendo para aquele rapaz, não para uma atitude que eu tive, não para desfazer dos irmãos que falaram anteriormente, mas eu vi a necessidade de levar um esclarecimento ali. E eu disse para aquele rapaz, eu digo: olha, se Deus vai te curar, eu não sei. Deus não está me mandando dizer que vai te curar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem poder para te curar. Se Ele quiser, Ele pode te curar. Você tem que crer nisso. Mas também, se Deus não quiser, Ele não cura. E saiba de uma coisa, o que você tem que estar firmado é numa coisa. É nessa verdade, que se você mesmo sendo curado ou não, mas se morrer, a sua alma está guardada no Senhor, conforme você creu no coração em Jesus e recebeu como teu Salvador. Não se preocupe com o que vai acontecer, se Deus vai curar ou não, mas creia e se alegre de que a sua vida está guardada no Senhor. E eu disse para aquele rapaz, eu disse naquele culto, alguns irmãos eu creio que não ficou muito satisfeito comigo porque eu fui verdadeiro. Eu falei verdade. Eu não quis agradar ninguém. Eu quis falar a palavra de Deus em verdade como ela é. Porque Deus não estava me mandando dizer nada. Eu só fui chamado para pregar a palavra. Eu tenho que pregar o que está na palavra. Eu não posso usar um texto que Deus ressuscitou Lázaro para alguém dizer que Deus vai ressuscitar também. Ali foi um fato daquele momento. Aquele momento da ressurreição de Lázaro foi um propósito de Deus ali naquela hora. Eu não posso pegar esse texto e jogar para as pessoas. Eu não posso pegar um texto bíblico e aplicar para ninguém. Eu tenho que pegar a Bíblia e mostrar às pessoas o que Deus faz. Eu não posso dizer que Deus vai fazer quando Ele não me mandou dizer isso. Então, finalizando, deixei aquela palavra, expliquei. Porque, irmãos, eu entendo o desejo dos irmãos é que Deus curasse, é que Deus fizesse assim. Mas os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus não são nossos. Nós não podemos dizer o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer e como deve fazer. Eu entendo que os irmãos queriam agradar com essa palavra de ânimo e tal, mas não é assim. É melhor você ser aborrecido com a verdade do que ser agradado com mentiras. Entenda isso. E eu comecei a explicar ali, porque a missão do pregador é pregar a palavra. Se Deus estiver dando alguma revelação a ele, naquele momento ele fala. Mas se Deus estiver dando, se Deus não estiver dando, ele fique calado. E findando, irmão, terminou o culto e tal, não passou 3 meses. Eu creio que depois de 3 meses, esse rapaz veio a óbito, veio a falecer. Olha aí. E as profecias eram que Deus ia curar, que Deus ia levar para pregar a palavra dele em outro canto, que Deus ia fazer andar nas asas do vento, que Deus, aquela doença não era para a morte, era para a glória, e etc, etc. O rapaz morreu. Sabe o que aconteceu?
como eu tinha amizade com a família, participava lá dos cultos, fui ao enterro desse rapaz. Quando eu chego lá no enterro, sabe o que acontece? A esposa está chorando, lógico, é óbvio, né? Chorando pela perda do esposo. E de repente ela vem até mim. Irmãos, é muito interessante isso. Deus é tremendo. Ela vem até mim e pergunta: por que, irmão Wellington? Deus não falou que ia curar? Mais uma vez, estou eu esclarecendo, ajudando aquela pessoa. Ajudando as pessoas a não se entristecer e não se decepcionar com Deus. Eu disse a ela: não foi Deus que falou. Porque se Deus tivesse falado, ele não teria morrido. Quem falou foi os irmãos, querendo agradar. Ali não foi Deus. Então, agradeça a Deus por tudo que Ele permite que aconteça. Seu esposo está guardado no seio do Senhor para a ressurreição naquele dia do arrebatamento da igreja. Não entristeça por isso, peça força a Deus e caminhe você agora, porque Ele já está livre das tentações e do pecado. Agora, é nós que temos que combater o bom combate, até acabar a fé. Ele já acabou a carreira dele, guardou a fé. Conforme nós entendemos que a palavra diz que aqueles que morrem em Cristo, esses descansarão dos seus trabalhos. E ele descansou. E eu confortei ela naquele momento. Se você, meu irmão, estiver aí assistindo esse vídeo, você vai lembrar disso. Não estou aqui inventando história, porque Deus é testemunha. Porque uma das coisas que eu combato é a mentira nos púlpitos. É o falso profeta que diz o que Deus vai fazer quando Deus não mandou dizer. Que prega a palavra de Deus de uma forma para agradar a igreja e não a Deus. Que prega o que o povo deseja ouvir. E a palavra de Deus, ela nos manda pregar a palavra em verdade. Observe o que diz a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 13, versículo 3. Assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ai dos loucos profetas, ai dos profetas loucos que falam segundo o seu coração, que segue o desejo do seu interior, que falam de coisas que não sabem. Deus não falou nada para eles, mas eles falam que Deus falou. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 13 de Ezequiel: vem vaidade e adivinhações, mentirosos os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não falou e não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Vaidade e adivinhações é o que está nos corações desses homens que se dizem profetas de Deus. É adivinhações, isso é feitiçaria, é vaidade para querer mostrar que é espiritual, que é homem de Deus, que tem poder de Deus para adivinhar a vida dos outros. A palavra diz que eles são mentirosos e eles fazem as pessoas esperar o cumprimento de uma palavra que Deus não falou. Isso é muito sério, irmãos. Não diga que Deus disse quando Deus não mandou dizer. Cuidado. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 23, o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palavra, fale-a com verdade. Os profetas que falam seus sonhos, falam as suas adivinhações, sua vaidade, falem, continuem falando. Aí o Senhor diz: mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra. Aquele a quem Deus está dizendo fale, fale. Mas se Deus não mandou você falar, não fale. Cuidado. Não diga que Deus disse. Não diga que Deus mandou dizer quando Deus não mandou dizer. Não diga que ninguém vai ter vitória ainda essa semana, que Deus não está mandando você dizer isso. Hoje é muito raro, hoje é muito presente, é muito notório na igreja. Nós vemos os profetas dizendo: olha, Deus essa semana vai te dar vitória, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus está dizendo que você hoje vai ter isso, vai ter aquilo. Isso é mentira. São falsos profetas, são homens que falam mentiras, dizendo que Deus disse quando Deus não mandou dizer. Portanto, cuidado. Não diga que Deus disse quando Deus não disse. Não diga que Deus vai fazer quando Deus não mandou você dizer que Ele vai fazer. Não diga que Deus está falando quando Deus não está mandando você falar. Pregue a palavra em verdade. Fale somente a palavra. Tenha compromisso com Deus através da palavra, é o que Deus diz. Pregue a minha palavra em verdade. E não mentiras, com vaidades e adivinhações do seu coração. Então, meus irmãos, cuidado com esses falsos profetas.
Cuidado com essas palavras dizendo, Deus está dizendo isso, Deus está prometendo isso. Cuidado. Seja esperto, fique na palavra, conheça o Senhor e seja liberto dos enganos dos homens mentirosos que estão aí dando uma de profeta espiritual de Deus nos púlpitos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu, evangelista Wellington Ramos, levando para você a edificação da palavra de Deus, o conhecimento para o teu crescimento espiritual. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?